Bem-vindos a mais um episódio do Pode Surtar. Como vocês já sabem, eu estou sempre com o meu parceiro Edu, psiquiatra. Ele é especializado em neurociência e comportamento e vovô da Cecília, que é o papel mais importante. Muito importante. E eu tô aqui com a Sharon, que é a minha colega de sempre, publicitária, especializada em neurociência e psicologia e também autora. Do livro A Vida Depois do Luto, é o meu segundinho, tenho Vida Crônica também, mas estou divulgando esse aqui no Amazon e comigo. E antes da gente começar o episódio, importante, curtam no YouTube, curtam no nosso Instagram, nos sigam, compartilhem. E é isso. E nós estamos aqui hoje com uma dupla Muito especial. de especialistas, também escritores. Também escritores. Vou apresentá-los, depois vocês continuam. Bem-vindos, Tati. Bem-vindo, Will, Obrigado. também. Obrigada, Sharon. Contem um pouquinho de vocês, do livro. Vamos lá. Começa você, então. Sempre as mulheres. Sempre as mulheres. Assim seguimos, né? Assim seguimos. Ótimo. Bom, eu sou Tati Grácia, eu sou analista comportamental, sou gerontóloga também, professora e autora de 2 livros, com muito carinho. Comecei a escrever sobre uma área que eu venho estudando há algumas décadas já, dá para falar em décadas, com muita alegria, que é a área da empatia. Fiz meu mestrado em análise do comportamento, trazendo um foco nessa habilidade, no desenvolvimento do processo de empatia. Lancei meu primeiro livro, focado para profissionais do mundo corporativo, que se chama Empatia e Humanização Além do Marketing. E agora, nosso baby, que acabamos de lançar, o livro Diversa Idade. Mostra ali, ó, para aquela câmera cruzada, que aí... Diversa Idade, empatia que conecta gerações no trabalho e na vida, porque a gente vai bater um papo sobre isso. É isso. Will. Bom, eu sou um bicho exótico. Bom, eu sou o Williams Fiore. A minha primeira formação é música. Depois da música, fui para publicidade. Na publicidade, eu tive um contato com a área de saúde, especificamente a geriatria e gerontologia, no início dos anos 2000. Aí fui fazer uma especialização em gerontologia, né? Então, e aí comecei a me debruçar sobre o tema envelhecimento, longevidade. Então, atualmente eu sou professor docente da pós-graduação do Einstein da geriatria, da gerontologia, bioética e gestão de LPI. Então, tudo que é correlacionado à era do envelhecimento. Sou professor convidado também do INSPER, da FAP, onde me convidam. Legal, ainda bem que você aceitou o nosso convite para vir aqui. Inclusive, convidamos Inclusive. E aí, tenho me dedicado há algum tempo a falar do tema envelhecimento, né? E há mais ou menos uns 3 anos, junto com a Tati, a gente começou a desenhar, né, a ideia do livro, né? A Tati, ela foi minha aluna no Einstein, e aí hoje a gente está fazendo todas as coisas aí juntos, correlacionadas. A Tati já com um background enorme aí, falando sobre empatia. E então o nosso propósito a gente sempre fala que as nossas palestras geralmente não são motivacionais. A ideia nossa é ser provocacional, né? Sempre. Muito bom. Sim, Legal. total. Eu até pulei essa parte, né? É interessante. Durante 22 anos trabalhando no mundo corporativo, esse livro ele é também o resultado de prática. Acho que quando o Will fala sobre ser provocacional, tem muito a ver também com a experiência que a gente teve no dia a dia dentro do mundo corporativo. Então, na liderança de algumas cadeiras de marketing dentro de bens de consumo, algumas perguntas vinham do tipo: é possível ter amigo no ambiente de trabalho? É possível escutar o outro dentro do ambiente de trabalho? Ou a gente tem que estar sempre respondendo porque o nosso chefe perguntou? Então, acho que essa experiência do mundo corporativo nos trouxe aqui hoje, né, onde a gente chegou, para poder falar que sim, é possível. E se não for por aí, eu realmente não sei qual é o caminho Sim. que a gente vai ter aí. E sabe o que é interessante? 2 coisas. Primeiro, que o Will já adiantou o assunto que eu não apresentei, que é envelhecimento. Eu só esqueci de falar sobre o que é o episódio. Eu esqueci de te lembrar. Tá tudo certo, porque faz parte do processo de envelhecimento. Eu falo que a gente se complementa, que eu sou mais nova, mas a minha cabeça esquece mais do que o moço que é mais velho. E o segundo, que vocês falaram que você era professora e aluna, Edu era meu cliente. Ele foi meu cliente quando eu era publicitária e também viramos parceiros de
de podcast agora. Então, muito legal É da isso gente aí. poder... Cliente na missão de transmitir dentro das empresas, né, a importância Saúde de se mental. cuidar, prevenir, Isso é né? muito legal de falar. Acho que a gente É, nunca falou como é que a gente é se verdade, conheceu, né, é Edu? verdade. Eu trabalhava numa agência de publicidade e ele tinha uma empresa que prestava serviços de saúde mental É para uma rede, empresas. E a sim, rede sim, de é. tratamento. E na época que a gente se conheceu, isso nem era um assunto. Era bem pré-pandemia, 2015, 2016. E eles estavam já olhando para a saúde mental dentro de empresas, que é uma questão, enfim, seríssima e cada vez mais séria, né, de se olhar. E aí, aqui estamos nós hoje para falar sobre gerações e envelhecimento e como isso está afetando a saúde mental. Falaram já aqui da intergeracional, né? Como as gerações se conectam, trocam e eventualmente se repelem, Esbarram. se Se esbarram. repelem. E o que que a gente pode fazer para manter a saúde mental de todo mundo no lugar da melhor forma, né? Vamos lá. Qual o contexto, gente? O que que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, em relação a isso? Acho que é importante, primeiro a gente trazer alguns dados, que o mundo tudo pode mudar, né? Cenários, governos e tal, mas a gente não consegue mudar contexto de demografia. E aí é importante a gente entender que nunca na história da humanidade a gente teve tantas gerações coexistindo ao mesmo tempo. Então, isso é um fato. Uhum. Um outro fato é isso, né, logo no início do livro a gente fala sobre as grandes forças emergentes, que é essa mudança de mundo que a gente está tendo. A gente tem uma menor taxa de natalidade, ou seja, tem menos filhos. Foi pela primeira vez na história a gente escolheu diminuir a população mundial e as cidades, enfim. Em qualquer outro momento, assim como na peste negra, a Europa tinha 100 milhões de habitantes, 70 milhões morreram na peste negra. Então, assim, aquele pedaço de mundo foi dizimado por conta de uma doença. Mas agora não, a gente escolheu não crescer mais. Então, todos os movimentos que teve na nossa história, eles foram por acontecimentos de guerra, pandemia, entre outras coisas. E agora a gente escolheu não ter mais... Culturalmente, a gente está escolhendo isso. Porém, um outro lado que acontece é a gente está vivendo muito mais. Se a gente for pensar, o ano que eu nasci, em 1976, a expectativa de vida não chegava a 59 anos na época. Então, hoje, isso mudou completamente, né? Então, quando a gente olha dentro do contexto de mundo e olhando para envelhecimento e olhando para tudo isso que tem ocorrido, a gente percebe que é algo muito novo, que a gente não aprendeu a entender, a gente não entendeu e meio que estamos aí trocando a turbina do avião com o avião voando, né? Então, por isso que no livro, né, e aí eu queria que a Tati comentasse um pouco sobre os grandes temas que a gente traz, porque literalmente a gente atirou no que viu e acertou no que não viu, né, Tati? Que a ideia do livro era para a gente falar para pessoas de publicidade no início. Uhum. O conceito do livro não era para falar para pessoas de gestão, de RH, de empresas. E aí, quando no meio do caminho a gente falou, peraí, mas a gente está falando com outro público aqui. A gente está falando com as dores, na verdade, que as pessoas têm dentro do trabalho, dentro das casas. Tanto que a gente separou, não em gerações como se fala no jornal, na mídia, geração Z, milênio, a gente comenta. A gente separou em 3 grandes grupos aí que eu queria que a Tati ela contasse, porque ela que é a dona das ideias, do contexto mais romântico. Vamos lá. Eu acho que, pegando um pouco do gancho do que o Will trouxe sobre a queda na taxa de natalidade, então hoje a gente está com uma taxa de natalidade de 1,6. Então, o Brasil, isso no Brasil. Para o Brasil se manter do tamanho, né, orgânico, teria que ser 2,1. Então, essa taxa... Para manter a população brasileira. 2,1, a gente está em 1,6. E aí a gente estava escrevendo um artigo, inclusive essa semana, sobre a taxa de natalidade e os impactos. E eu recebi uma mensagem que me tocou bastante. Uma pessoa escreveu para mim, numa mensagem privada, falando assim: Tati, isso não necessariamente é uma escolha positiva. Eu gostaria de ter, sim, filhos, mas não me sinto segura, nem emocionalmente, nem financeiramente, para tomar essa decisão.
Então, assim, num mundo em que a gente está vendo uma crise de ansiedade, hoje no Brasil, a gente tem a maior taxa de transtornos de ansiedade. A gente está com 10%, segundo a OMS, e acredito que esse número seja ainda maior, porque a gente tem as não declaradas. Então, num mundo em que a gente vive com uma taxa de ansiedade gigantesca, com o superciclo da tecnologia, que é mais uma força emergente que a gente traz, ou seja, numa velocidade além do que o ser humano é capaz, com uma ansiedade que ele precisa reduzir esta velocidade. São forças emergentes antagônicas. De um lado, com menos filho, e do outro lado, com mais idade, é um colapso. E é um colapso que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho. Quando ele fala do lado, né, mais afetuoso e romântico da Tati, é muito verdade o que o Will traz. É um olhar de acolhimento. Sim. Se a gente não trouxer o olhar de acolhimento para onde existem pessoas, a gente não vai conseguir conectar nada. Nem geração, nem ser humano, nem famílias. Porque o ser humano nasceu para ser parte de um grupo. Nós somos gregários. E dado tudo isso que está acontecendo, a gente está separando as pessoas. Você acha, é uma pergunta, você acha que as gerações estão se separando? Eu tenho certeza absoluta. A gente já começa a ver dados, pesquisas trazendo números já sobre esse tema, e a gente está vendo um fenômeno violento que tem causado a epidemia da solidão. E a epidemia da solidão, ela não é um nome bonito para uma epidemia. Ela simplesmente está acontecendo em função de alguns fenômenos. E o principal fenômeno é o fenômeno da tecnologia. Então, tudo na vida tem os seus dois lados, né? Você trabalhar de forma híbrida é bom? Você não pega trânsito, você dá conta de um monte de coisa. Mas você não está lá no presencial, você não está ali no contato. Imagina a gente gravar esse podcast à distância. É diferente. Online, né? A gente cria um campo magnético aqui que dá essa vida. Então, aí o outro fenômeno fundamental, o Will fala muito, a gente conversa muito sobre isso, os agentes autônomos, a inteligência artificial. Quando a gente vê um índice que hoje, pesquisa recente, o ChatGPT, tem sido usado em primeiro lugar, não para busca de informação, mas para você fazer do ChatGPT uma terapia, a gente está com um problema muito sério. Sim. E problemas... Doutor, escolhas. aumentando o índice de temas que eu acho que foge ao envelhecimento, mas tange o suicídio. A gente sabe do quanto isso tem sido importante na nossa área, que é a área da saúde. E isso vem da onde? Dessas forças todas que a gente não está dando conta. E qual é o jeito de dar conta? Estando presente. A presença, ela é a maior Conectar de ferramenta. volta. É isso que você quer dizer, Exatamente. conectar. Não, e tem uma coisa que eu falo sempre, que assim, o ser humano, a gente começou a mudar a história quando a gente se reuniu em volta do fogo. O fogo fez a história da humanidade mudar. E a gente nasceu para ficar em volta do fogo, se conectar. O fogo, ele representa troca, história, legado. Sim. E as famílias no interior, a cadeira na calçada. Então, assim, cada lugar, mas sempre o contexto do tá em torno. Nunca a gente esteve tão conectado e tão desconectado ao mesmo tempo. Então, isso é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita conexão, muita informação, e a gente chama de infotoxicação, que, ou seja, é um volume enorme de informação que faz mal, ao mesmo tempo ela não serve para nada e ela desconecta. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é começar a às vezes até ser mais analógico. Por exemplo, eu parei de usar smartwatch. Eu já... Porque, tô usando um Casio G-Shock. Legal. Por quê? A ideia é não ter mais nada tremendo aqui, não quero receber informação de nada. Imagina que há 40 anos atrás não tinha telefone celular. Você saía, alguém só sabia de você quando você voltava para casa. E a gente criou vários gatilhos de ansiedade que a própria tecnologia ela foi gerando, na verdade, né? E aí você começa a ter momentos de mundo bem diferentes. Você está falando... Vai. Perdão. Eu vou guardar minha pergunta para depois, vai. É porque eu acho muito interessante, muito
né, você está falando, né? A primeira tecnologia humana foi o fogo. Sim. Né? É considerada a primeira tecnologia. Que nem é, né? Ainda era um dos ancestrais ali, Sim. bem primitivos. Né? E hoje a gente está vivendo a revolução da tecnologia digital. E o que você está dizendo, assim, o fogo, ele atraiu as pessoas, ele reuniu, era o momento da troca. Sim. E da troca de experiências, e aí sim, eu acho que vale, que o conhecimento só pôde ser passado de geração para geração, né? Então, os anciões nas tribos, os mais experientes eram ouvidos e tudo. E agora nós temos a maior conexão que a gente já viu do ponto de vista tecnológico, de você se conectar daqui com a China ou com o outro lado do mundo ao mesmo tempo. No entanto, nós estamos vivendo uma desconexão da sociedade. Sim. Uma desconexão afetiva, uma desconexão humana. Física. Eu acho que o grande problema, e a pandemia deixou isso muito claro, que todo mundo que mais sentiu falta na pandemia era um abraço, era estar perto, era estar presente fisicamente. Eu lembro disso quando eu estava na Mondelez e a gente, inclusive, fez um trabalho para a Lacta, porque Lacta é uma marca centenária e a gente falava, né, os idosos, chegava no Natal, você só queria poder dar um abraço, gente. Não era o presente que importava, né? Sim. Era o abraço, lembra que a gente falava disso? E no ponto de vista, até olhando para estudos, né, de envelhecimento, eu tenho um grupo de estudos que a gente começou a mapear ações e perfis de idosos, aonde você tem muitos idosos hoje que têm depressão e viviam sozinhos. E uma coisa muito interessante, que muita gente que tinha depressão, a pandemia foi o melhor momento da vida dela, porque ninguém cobrava ela para ir sair de casa. Virou zona de conforto. Para quem tinha depressão, a pandemia virou zona de conforto pura, porque todo mundo teve que ir para o mundo dela. Ninguém cobrava ela mais para sair daquele mundo dela. Então, assim, o quanto que é importante a gente entender que a conexão, na verdade, o fogo em si, talvez seja a grande virada para a gente pensar a voltar à conexão, seja o conceito do fogo, da presença. Né? Isso aqui que a gente está vivendo aqui, né, nessa mesa, isso aqui é um fogo. Então, se a gente não tivesse aqui, tivesse online, não seria a mesma coisa. Não. Ela é completamente diferente. A comunicação é diferente. Não, e eu quero pegar um gancho do que você estava falando, de todas essas forças que vêm vindo. Como é que vocês sentem que as pessoas mais velhas, eu nem vou falar os idosos, tá? As pessoas mais velhas se sentem no meio de tudo isso, porque é mais difícil de você acompanhar a tecnologia que vem, é mais difícil de você acompanhar a quinta geração, né? Você está muito distante das gerações mais novas. Como é que você acha que isso influencia para as pessoas que estão envelhecendo agora? Eu acho que olhando para a tecnologia e até meu contato com... Quando você pega uma pessoa mais velha, para ter um contato com IA e pega uma pessoa mais jovem, por incrível que pareça, o mais velho tem mais facilidade do que o mais jovem. Porque ele tem história e ele tem contexto para fazer pergunta. A IA só funciona muito bem se você tiver contexto. Então, isso acontece, por exemplo, a minha mãe, a gente escreveu um livro de homenagem para ela. Eu coloquei ela com o GPT, ela ficou 3 horas conversando com o GPT e dali saiu o livro dela. Então, sim, quem que fez o livro? Foi ela. Com o quê? Com o GPT. Se eu coloco um jovem para fazer esse bate-papo, não ia ter bate-papo. Por quê? Eles têm uma dificuldade de falar no telefone. Tem uma dificuldade de coisas, por exemplo, de coisas muito rudimentares, de facilidades, porque não é mais uma geração. A tecnologia não é coisa de jovem. Isso, por exemplo, você pegar coisas não tão tecnológicas, um Word, um PowerPoint, não sabe mexer num notebook, por exemplo, porque é tudo no celular. E isso, na verdade, não é tecnologia. A tecnologia não é o que há de novo, a tecnologia é o que há disponível. E quando você olha o que tem disponível ali, tem essa dificuldade, né, Tati, de entendimento. Totalmente, a gente subestima demais. A gente fala muito das nossas mães, né? E eu brinco que o melhor chat GPT da minha vida é, de fato, a minha mãe, porque ela todo dia, ela lê o jornal, ela recorta o que há de mais interessante, ela tira uma foto e ela me envia.
Portanto, ela é o meu chat GPT da vida humana. E é a fonte mais segura, porque, não sei vocês, mas eu já peguei várias vezes o chat GPT me dando informação errada. Então, tem isso também. Não dá para subestimar. O Will estava comentando, você senta com uma pessoa, a gente já fez vários experimentos desses, você senta com uma pessoa, né, mais idosa e fala para ela usar a ferramenta, não passa de 10 minutos. Porque, gente, é uma questão de saber fazer o famoso prompt. Vamos falar a linguagem humana. Sim. As verdadeiras e principais perguntas. E saber elaborar uma pergunta. Portanto, a gente já viu vários estudos que têm apontado que o melhor desenvolvimento das máquinas tem vindo das melhores perguntas feitas pelas pessoas mais velhas que têm sabem repertório. fazer perguntas. Sim. Exato. Então, assim, isso é mais um mito que a gente precisa quebrar. Maravilhoso. E tem, de fato, um preconceito com pessoas mais velhas. Quando a gente fala de mundo profissional, é absurdo, né? Aposentam as pessoas com 40 e poucos anos. Estava falando antes do episódio começar que se já teve uma vaga afirmativa para 40 a mais. E aí, como é que você acha que essas gerações, vocês dois, acham que essas gerações, da uma à quinta, conseguem, de fato, chegar num denominador comum de convivência? Aliás, peraí, eu a gente até tem que deixo... responder a pergunta das gerações. Eu ia falar isso, você não respondeu de 3 gerações. Exato. Você está dividindo em 3, né? Exato. Então, no livro, com o olhar, né, da análise do comportamento humano, olhando para a geração de uma forma muito mais comportamental do que demográfica ou cronológica, a gente dividiu as gerações em 3. Na verdade, a gente tem a alfa, que é em 4, e a gente mantém, porque é uma geração ainda muito nova para ser estudada comportamentalmente, quando a gente fala, né, de um mundo de trabalho. Mas as 3... São os que estão nascendo agora. Os que Alfa nasceram são os que estão... em 2010. É porque em 2025 agora criaram a beta, né? Então os nascidos em 2025. É nova. Complicado. Precisa do chat GPT. É a beta agora. Não precisa, né? O cérebro humano não é assim, não gente. precisa. Depois vai dar beta pai, alfa. mãe, filho, neto, pai. É isso, exato. Qual é o seu isso, papel? Não é qual é a sua idade. Eu acho isso assim, porque agora eu sou avô. Você tem quantos avós você tem com 80 anos e você tem avós com 50 anos? Sim. E você é avô. E qual é o sentimento? Né? Essa é a grande pauta. Mas voltando ao livro, a gente dividiu as gerações em 3. Geração dopamina, e a gente batiza a geração à luz do comportamento. Então, a geração dopamina, que tem, sim, bastante dessa geração Z, mas pelo comportamento de buscar, né, cada vez mais fontes dopaminérgicas. Então, a gente já sabe que as redes sociais, a comida, a gente já sabe quais são. E é uma geração que 1 em cada 4 se medica. O tema está bastante complexo. Não querem, não sofrem, não toleram o sofrimento. Não conseguem nem nomear. Aliás, dizem, né, assim, só um parênteses, que uma das próximas habilidades dentro do mundo corporativo, pelo que os estudos apontam, é você saber nomear as suas emoções. Porque com a NR1 entrando, né, e com o CID dentro do mundo corporativo, a gente vai ter que aprender a nomear para poder discutir o seu próprio sentimento. Sim. Isso esse é um bom papo para um outro episódio. Sim. Saber nomear suas emoções, porque de fato é o que vai virar pauta aí de NR1. Inclusive, tem um livro ótimo que toda temporada eu falo, que é o Atlas do Coração, da Brené Brown, que é maravilhoso para ajudar a nomear o que você sente. É incrível. Mas voltando, vamos lá. Tem essa geração dopamina, que é a voltada pro prazer imediato. Junto os jovens. Ele vive de medicamento, internet e comida. Isso. E a geração Z já tem mais de 30 anos. Então, sim, isso é muito doido. A geração Z não é mais... Já não é mais... E assim, e ela tá dentro desse combo. Depois foi a geração sanduíche. Que a gente tá aqui, todo mundo. É a geração sanduíche. Nossa, não sei. Eu tô em qual? Eu tô em qual? Entra pro grupo. Eu tenho 58, Olha, sou avô. Você tá no cronológico. Calma aí, deixa eu descrever a sanduíche para ver se você se encaixa. Vamos ver. A geração sanduíche é aquela que tem que cuidar dos filhos e dos pais.
Não, eu não tenho. Eu, neste caso, não pela idade, mas é que meus pais foram cedo. Eles tiveram. Mas essa é a geração sanduíche, Tá. é a que está ali no meio. O que é um grande desafio. Sim. O que é um grande desafio. Tem que cuidar dos pais, dos filhos, tem que ser fit, gostoso, Trabalhar. se alimentar bem, fazer exercício físico, tomar apito da nutricionista, tudo isso. O combo é esse, né? Dá 10 mil passos por dia. Exatamente. O foco dessa geração é o famoso burnout. Aí é onde está a grande dor dessa geração. A gente vem se debruçando muito sobre ela, porque ela representa uma grande parcela da população e a gente não tem dado conta, porque além de cuidar dos outros, o que está acontecendo? Não dá tempo de cuidar da gente. E aí vem toda a economia do cuidado, que é uma outra área de estudo interessante, como é que isso tem se movimentado, porque essas pessoas também vão envelhecer. Sim. Né? Então, essa é a segunda geração. E a geração prateada, que é essa geração que a gente vem cada vez mais falando sobre o envelhecimento, que está se tornando cada vez mais a maior geração de todas. A prateada é por causa do cabelo prateado? Da economia prateada. Silver Economy. E que é uma geração que... Ativa. Exato, porque é do 60... A gente deu uma palestra, 60 a 115. 115? Ela é cada vez maior, exatamente. Só para você ter uma ideia hoje, por isso que é difícil você cortar por gerações, porque uma pessoa de 60 é diferente de 70, 70 é diferente de 80, 80 é diferente de 90. Eu estou falando de 4 gerações, todas elas chamam de idosos, e são 4 gerações diferentes dentro de uma única. Então, assim, hoje a gente tem no Brasil mais de 57 milhões de pessoas acima de 50 anos. Isso é mais do que a Argentina toda, é mais do que a França toda, é mais do que a Espanha, só de pessoas maduras. Então, se a gente pensar no ponto de vista, olhando para 3 pilares, que a gente fala muito, né? Tudo isso é impacto, é oportunidade e é desafio. Como que a gente lida isso no ponto de vista de negócio, no ponto de vista de política pública, no ponto de vista de saúde pública, né? E o livro a gente teve esse olhar para trazer essas dores, mas ao mesmo tempo apresentar também algumas soluções, né? Porque não adianta você só trazer problema e falar, tá, e qual que é a solução bonitão? Não tem, né? Então... Não é um relato do que... Não adianta só fazer uma descrição. É um diagnóstico. Não é um diagnóstico. Tá aqui obrigada. A pintura e tchau. Tá aqui o problema. Toma aqui o problema. E aí, como é que a gente resolve isso? Porque nós estamos falando assim de desafios muito desafiadores, eu diria, né? Nós estamos falando de crianças nascendo num mundo cada vez mais desconectado, humanamente falando. Menos fogo, mais rede social, mais chats e tal. E nós estamos falando de ainda uma geração com essa sabedoria que vai se perder, que vai se perdendo, né? Que essa geração que ainda viveu analogicamente. Quais são, então, o que nós temos? Como que a gente pode solucionar? Existe luz. Derruba a rede, a rede. Não, eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo. Hoje, uma grande parte dos jovens estão voltando a usar câmeras digitais dos anos 2000. Por que isso está acontecendo? Não tem explicação. O mundo, de tempos em tempos, a gente volta para algum lugar. Pêndulo. Né? Ele é um pêndulo, na verdade. A gente está voltando Eu conheço um monte de gente que é especialista em IA. Eu estava num evento há alguns dias com o Arthur Igreja, que ele é um grande nome. E eu estava conversando com ele, a gente palestrou junto. Ele falou, cara, eu estou voltando a ouvir vinil. Estou comprando vinil. Ou seja, eu falei, eu também comecei a pensar em voltar a ouvir vinil. Quanto mais tecnológico você vai ficando, mais analógico, por outro lado, você vai ficando também. Então, eu acho que esse pêndulo ele vai acontecendo... Então, como um movimento natural da sociedade. E pensando, na verdade, que as conexões, a gente vai ter que fazer elas. Qual que é o grande desafio? Como que eu provoco dentro das empresas, é isso que a gente traz no livro, um olhar não fracionado das gerações, mas das conexões.
Por quê? Dentro das empresas, principalmente, você ainda tem essa dispersão. Eu separo por caixas, eu coloco com 40 anos como vaga afirmativa, eu coloco que o funcionário público aos 50 anos ele tem que se aposentar de forma compulsória. Então, assim, existe um etarismo que não é somente para a pessoa que tem mais de 50 anos. O mais velho do time. Exatamente. Aquele mais jovem que vai entrar vai entrar num cargo de gerência, eu falo que você é muito novo para isso. Isso é etarismo. Etarismo não é apenas para aquela pessoa que é mais velha. Eu tenho etarismo com jovem também. Sim. Então a gente traz isso como forma de fogo, literalmente, que é a conexão. Como que eu conecto, na verdade, no ponto de vista de tudo aquilo que a gente estudou. Então a Tati, ela se debruçou sobre Brené Brown a fundo há anos. A gente tem nos colocado aí para entender esse comportamento no ponto de vista antropológico, no ponto de vista da neurociência, no ponto de vista da psicologia, no ponto de vista da medicina, né? E assim, o livro ele tem 8 páginas só de referência bibliográfica. A gente fala que é quase um tratado, né? Na verdade, médico, de tanto que a gente se preocupou de ter referência, embasamento e evidência em tudo. Então, não é apenas um olhar com opiniões. Não é um chute, né? Não. E pode parecer, talvez, até estranho ou bastante comum o que eu vou dizer, mas é exatamente o que a gente menos tem e isso está virando a grande ferramenta do amor, que é poder escutar. Escuta é parte do processo de empatia. Né? Então, para você desenvolver a habilidade de empatia, em primeiro lugar, todos nós nascemos com essa capacidade de coisa que a inteligência artificial não tem. Sim. Isso é humano. Isso é humano. Isso é do humano, graças a Deus, a gente tem neurônios espelhos. A empatia, ela é do humano e o que a máquina faz é reproduzir comportamento. Mas ela não tem a capacidade de empatizar, ela não tem os neurônios e a gente, até onde eu estudei, ainda não é possível empatizar. Né? Então, se a gente olha para o outro e boceja, o outro boceja. Se a gente se emociona, o outro se emociona. O que vai acontecer na máquina é que o robô pode até cair uma lágrima por imitação, modelação de comportamento. Mas não é por empatia. São coisas a máquina não diferentes. Ela não sente. Não sente, é isso mesmo. Ela... O que tá vamos dizer, no programa básico do ser humano, né? Você ter a empatia, a importância, o viés de grupo, né? Você ter a identificação, né? Você identificar cada um. Você é a Sharon, não é? Isso é totalmente humano. É do humano. Isso é humano. Nenhum outro animal faz isso. Fala, olha, o Will, a Tati, não tem. É só do humano. E a máquina não tem isso. Exato. Então, a empatia, ela parte de um pressuposto, em primeiro lugar, de uma presença. E quando a gente fala da palavra presença, a palavra que daqui a pouco vai estar aí na moda, cada vez mais. Mas a presença não é só uma presença física, é uma presença de escuta. A gente fala muito de Brené Brown, estudo muito Esther Perel, Jay Shetty, uma série de pessoas que influenciam muito a nossa história e a nossa área de aprendizado, mas a presença de escutar. Né? Então, e o que é escutar? Isso é uma oficina super legal que a gente tem, mas escutar não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir parte de um pressuposto de que você nasce ouvindo. Se você não tem nenhuma deficiência, você nasce ouvindo. Escutar são outras áreas do cérebro que a gente ativa. Né? E escutar, estar presente, além de ser algo fisiológico, é muito importante que a gente se proponha a se sentir vulnerável. Porque quando a gente para escutar o outro, a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade. Porque toca em áreas que, de repente, a gente não queria tocar naquele momento, não estava preparado para falar naquele momento. Então, o que a gente mais tem visto no mundo corporativo é essa ausência, como antônimo de presença, de escuta. Quantas vezes você chega num lugar, às vezes até com o médico, e ele fala, pode falar, estou te ouvindo. E ele está ouvindo mesmo, porque ele está só ouvindo, ele não está te escutando, porque escutar pressupõe outras habilidades e que, no fundo, o que realmente eu venho percebendo nesse trabalho que a gente vem fazendo é que as pessoas não estão
preparadas. Não é só uma questão de tempo. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo de saber se eu vou dar conta do que você vai me contar. Se eu vou me dar conta de entrar em contato com uma emoção que eu não estou preparada para olhar, que é minha. Então, quando Brené Brown fala de vulnerabilidade, ela está falando disso. A escuta te coloca numa situação de vulnerabilidade. Porque quem faz o ouvinte é o orador. Uhum. Talvez uma coisa que eu falei esses dias numa palestra, que a gente tem que começar, em vez de falar de lugar de fala, começar a falar lugar de escuta. Uhum. Ter uma inversão, porque todos os lugares a gente fala de lugar de fala, mas ninguém fala do lugar de escuta. Que isso é primordial, né? Sabe que você estava falando, né, da geração hipermedicada, né? E é um problema. A gente sabe que a pandemia ela foi nós tivemos uma janela de oportunidade para falar de saúde mental, e eu, como psiquiatra, Opa. eu falei muito sobre saúde mental, e óbvio, a psiquiatria sempre quis falar muito sobre a saúde mental, porque a gente sabe que tem também o lado preconceituoso, mas aí houve, então, assim, foi o momento que mais falou. Hoje a coisa já fechou um pouco. Mas como sequela disso, você falou, né, dessa geração que vai procurar medicação para não ter que lidar com determinadas emoções que ela não acha, ela quer encurtar o caminho, né? É pular etapas. E outro dia eu ouvi um psiquiatra forense muito reconhecido, Guido Palombo, falando num podcast, e isso é um recado para os psiquiatras, né? Falou que o psiquiatra precisa voltar a ser um pouquinho mais psicólogo. Porque nem o psiquiatra está fazendo isso. Então, bom, o que você tem, o que você quer, tá medicado, vai embora, né? Vamos resolver logo isso daí. E falta essa coisa de fabricação. Então falta isso, de eu ouvir o paciente, de eu entender, de eu não olhar só o sintoma, de eu ter essa escuta. Exato. O ato observacional do médico. E ativo. Quer dizer, a coisa mais importante da medicina é o ato observacional. Ele é o princípio básico. E o ato observacional foi a primeira coisa que a gente deixou para trás. E que é isso, que é você observar para entender qual que é a melhor escolha para o cuidado. Sim. E para você ter o ato observacional só tem uma forma, escutar. No fim a gente acaba emulando as máquinas, né? Sim. A gente fala tanto de como as máquinas vão tomando algumas funções, as pessoas estão tão preocupadas em falar sobre isso e não percebem o quanto nós estamos virando máquinas também, né? Sim. Com a falta da escuta, com a falta de empatia, do contato. Do contato físico. Então, a gente voltar mesmo, como você estava falando, não só para o analógico do vinil, agora até lembrei quando você estava falando dos livros de colorir, que viraram uma febre agora. Né? E todas as questões nostálgicas de músicas, né? Agora tá na moda de fazer crochê e tricô novamente. Para você ver, né? É legal isso, mas é legal porque isso é uma coisa que está naturalmente aparecendo. Mas a minha hipótese... Como pêndulo na sociedade. Mas é um sinalizador também, né? É um sinalizador de que, eu não sei, a minha hipótese como comportamentalista é que são atividades que você não tem como acelerar. Sabe botar 1.5, 2.0? Uhum. O vinil, você não vai ficar fazendo assim, ó, vai mais rápido a música, vai mais rápido a música. O tricô, acabei, né, tenho uma filha de 12 anos, isso tá de fato entrando nessa geração. Você tá lá no momento de pausa. Mas por que a minha pergunta? Porque nós estamos falando de um movimento meio que natural da geração nova, habituada, nascida na tecnologia, na rede e tudo, que está meio que, olha, eu estou deixando isso de lado. É como se falar, olha, eu não quero isso, eu quero o tricô, eu quero... É muito bom isso. É muito bom. É muito bom. Porque assim, pensa no seguinte sentido, uma geração que está sendo massacrada pela velocidade, eles já estão vendo os efeitos colaterais neles, nos pais, nos avós, e eles falam, caramba, me dá opções que me desacelere, eu não quero ficar sentindo o que o meu pai está sentindo.
Não, e até Que eu tô tenho sentindo. amigas novas, né, com 20 e poucos anos, 30 anos, que já não dão conta de rede social mais, que têm crises Exato. seríssimas de ansiedade É isso. e saem e ficam É um offline. lugar de comparação. É. E assim, sempre o outro é melhor do que você, o outro vai em restaurante melhor que o seu, a viagem do outro é melhor que a E você sua. tá sempre no que saiu lá no SX, né? Que já não é nem mais o FOMO, né? O medo de estar Uhum. fora, né? Então, Ah. é muito complicado, porque você tá sempre comparando e algo que você parece que você perdeu, que você não viu, que você não tava, que é o fear of, né? Missing Missing out. out e o Uhum. missing anything, que eles estão já falando. Quer dizer, e não é pra isso, gente. Viver não é isso. Eu vou fazer uma última pergunta que a gente precisa encerrar. Passa realmente. Infelizmente, Todo passa episódio eu muito falo a mesma rápido, coisa, é um né? disco riscado. Vou fazer em episódios de 1h30. A gente tem que aumentar esses episódios. Quando essas gerações mais novas, agora que a gente tá com uma longevidade muito maior, com uma qualidade de vida na velhice muito maior, quando as gerações mais novas olham para essas gerações mais velhas, vocês acham que hoje já existe uma preocupação delas em envelhecer bem? Eu acho que existe um medo, na verdade, primeiro, porque é muito distante. Você pega uma pessoa de 20 anos e fala assim, como você se imagina aos 50? Ela não se imagina. Se você pergunta para uma pessoa de 60 anos, como você se imagina aos 90? Ela vai falar, me imagino bem e tal. Então, assim, a distância às vezes é a mesma, mas no momento de Mas a vida... percepção é outra, né? Cara, eu vou falar uma coisa, isso aí é muito importante. Sharon, você tá passando na crise dos 40. Você descobriu que depois que você faz 40 anos, teu braço encurtou e você tá precisando esticar para enxergar, né? Você ganhou seu óculos recentemente. Já ganhei bronca do médico porque eu rompi o ligamento porque eu já passei dos 40. Agora mudei de óculos porque eu já passei dos 40. Então, de fato, a minha percepção da velhice é muito diferente do que a que eu tinha aos 20 anos. Mas não é velhice, você tá na crise dos 40. Eu já tô nessa coisa que, pra mim, quando eu era jovem, 58 anos... Falou. Tava à beira da morte. Tá no já, fim né? da vida, né? Eu olho pros meus amigos e falo, nossa, como vocês estão velhos. Mas será que por causa das mudanças do envelhecimento, as pessoas mais novas hoje já não têm um outro olhar? Não sei, vocês sentem que tem um olhar diferente hoje? Eu não sei. É sempre a geração ainda... Por exemplo, eu quando jovem, a mãe de alguém tinha 35, para mim era uma velha. Então, assim, esse contexto, ele ainda é existente. A gente tem um olhar porque a gente acha que a melhor geração é a nossa. Sempre é a nossa. Então, eu acredito muito nisso, você tá. Eu tenho convivido muito com os 18 anos, né? E é muito interessante ver que algumas coisas começam a mudar. Porque como a nossa geração, né, tá aí, apesar de surtada, burnoutada, tá tentando, né? E tá ali, tá vivendo, e vambora, né? E tá tentando ser feliz, e tá tentando fazer coisas que não fez, e tá alto astral, tá tentando. Eles olham e falam, nossa, é possível? Quantas vezes, eles são etaristas, mas eles não sabem nem o que é etarismo ainda. Mas eles falam assim, nossa, tá ótima. Eu falei, ué, por quê? Né? Por quê? Tipo, me explica o que tá ótimo pra você. Sim. Olha, você vai super bem, você consegue, né, ir bem numa... Já era pra você né? Tipo assim, nossa, já tá no 2º livro. Aí eu falo, meu Deus. Então, assim, eles se espantam como se a gente fosse, assim, tipo uns ETs que sobreviveram a um colapso, né, apocalíptico, assim, né? Como é que vocês conseguem? Como somos dinossauros sobreviventes. É isso, é Jurassic Park 3, né? Agora o mundo de, né? Acabei de ir com a minha filha, é sensacional. Mas é bem isso, a gente é como se fosse um dinossauro. Agora, você imagina o 18 pensar né, em alguém com 80. É tipo, não, pera. Aí já tá virando o século, né? Aí já não tô entendendo. Quanto mais você vive, mais tesão de viver você tem. Isso é um fato. É verdade. Então, e você vai entendendo que daqui a pouco você começa a se sentir mal em não fazer. Então, o prazer está em realizar. Né? Então, por isso que a gente percebe essa diferença muito latente, que quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer mais. E é isso que é o combustível. Né? E talvez, se equilibrar essa questão do fogo, a gente voltar essas conexões, aí a gente começa a ter um pêndulo mais interessante. Hoje você vê mais pessoas idosas na academia do que jovens. Sim. Pois é, bem na minha fase de envelhecer,
Velhinho, estou na academia. Então, E eu vou você ter tem que ir também. Fazendo Vai ter que ir, ultramaratona. Desculpa, vai ter que entrar na fila do aparelho. Eu vou ter que revezar. Vai ter que revezar. Gente, muito bom. Outro assunto que a gente poderia ficar... Então, vamos ter que Horas marcar um Sim. próximo e horas. episódio. Vamos. Né? O ruim de convidar que a gente vem. Né? Não. A gente adora uma presença. Bom. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, Tá né? vendo? É isso. É. Tati, muito obrigada. Vocês querem deixar uma última palavra pra gente se despedir? Tati. Olha, então, eu acredito que esse bate-papo que a gente fez aqui é extremamente importante e é raro, infelizmente, tá? Se eu fosse pedir para as pessoas hoje, é para elas viver uns momentos com os seus velhos, seus familiares, aproveitar cada momento e a gente voltar para o fogo. Eu acho que essa é a essência do ser humano. Muito bom. O recado que eu deixaria vai na linha da escuta. Eu acho que a gente tem muita gente querendo falar e pouca gente se disponibilizando a ouvir. E eu acho que se a gente conseguir equilibrar essa equação, é bom para os dois lados. Para quem pôde falar e teve alguém ouvindo, e para quem se dedicou a ouvir, abrindo um espaço para o outro e para si mesmo. Então, eu deixaria essa mensagem. Muito bom. Edu, obrigada. Eu não posso deixar a mensagem? Não. Não, eu não tenho tempo. Pô, Vai. Eu vou abrir essa concessão hoje. eu queria dar uma mensagem, só porque eu posso dar falar uma informação Manda. não que é proibida de data. Hoje é dia dos avós. Hoje é dia dos É dia dos Hoje avós. é dia dos avós. Quer dizer, hoje especificamente que vocês estão vendo, não é. Esse é o dia. Estamos gravando. Mas estamos gravando no dia dos avós. E eu queria... eu gostei muito do que vocês falaram. Eu acho que tem sim, é isso mesmo. A gente precisa voltar a se conectar. A gente precisa voltar para o fogo. Existe uma teoria da evolução que chama a teoria da avó, né? E que diz que a humanidade só é a humanidade porque existiam as avós, né? Porque os nossos antepassados, o pai ia caçar e muitas vezes não voltava. Né? A mãe tinha que dar conta ali a mãe e a avó dar conta dos cuidados, tudo, e a avó era a transmissora de conhecimento, né? Então é uma homenagem sim às gerações mais velhas, as gerações que nos antecederam, que graças a elas nós estamos aqui e vamos voltar para a fogueira, né? É isso aí. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E a gente se vê por aí de novo no próximo episódio. Beijos. Valeu, gente. Obrigada, pessoal.